se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito da noite de São João. A pequena cidade de Alfredo Chaves, no interior do Espírito Santo, preparava-se para mais uma festa de São João. A praça estava enfeitada com bandeirinhas coloridas, fogueiras começavam a ser acesas, e o cheiro de milho cozido e quentão se espalhava pelo ar. Mas, entre os mais velhos, havia um silêncio carregado de superstição. Diziam que naquela noite, quando as chamas tocassem o ponto mais alto, um espírito antigo voltaria para cobrar uma dívida esquecida. O boato falava de um homem chamado Bento Vieira, acusado de bruxaria há mais de 100 anos. Morreu queimado vivo numa fogueira improvisada, exatamente numa noite de São João, diante da igreja matriz. Desde então, alguns juravam ouvir sussurros e ver figuras sombrias entre as labaredas. Marina, uma jovem fotógrafa, veio da capital para registrar a festa. Ela não acreditava nessas histórias, mas se sentia estranhamente atraída pela antiga igreja e pela fogueira central. Havia algo na noite que parecia mais denso que o normal, como se o ar fosse feito de lembranças e promessas quebradas. Enquanto conversava com moradores, ouviu de uma senhora que não se devia olhar fixamente para as chamas após a meia-noite. "O fogo é o espelho dele", sussurrou, com os olhos arregalados. Marina riu, achando exagero, mas a frase ficou ecoando em sua mente. O padre local evitava comentar o assunto. Quando Marina tentou perguntar sobre Bento Vieira, ele simplesmente disse: "Existem histórias que devem permanecer no passado, minha filha." A resposta vaga só aumentou sua curiosidade. Na beira da praça, um grupo de crianças soltava balões de papel, enquanto o vento carregava as faíscas para o céu estrelado. O clima era alegre, mas havia um detalhe perturbador: alguns olhares pareciam desviados para o vazio, como se esperassem algo. Marina tirou várias fotos, mas quando revisou as imagens, notou que em todas as fotos da fogueira aparecia uma sombra alta e retorcida. Não havia ninguém naquele ponto. Determinada a descobrir a verdade, decidiu que ficaria até depois da meia-noite, sozinha, diante da fogueira. A festa foi esvaziando à medida que a madrugada se aproximava. Os fogos de artifício cessaram, restando apenas o crepitar das chamas e o canto distante de um sanfoneiro bêbado. Marina se manteve próxima à fogueira, aguardando o momento que todos pareciam temer. Quando o sino da igreja bateu 12 vezes, o vento mudou subitamente, espalhando brasas pelo chão. O calor aumentou de forma insuportável, e o fogo se ergueu mais alto, como se fosse alimentado por algo invisível. Marina apertou a câmera contra o rosto e começou a fotografar. Em meio às labaredas, viu nitidamente a silhueta de um homem com o rosto coberto por cinzas e olhos que ardiam como brasas vivas. O espectro não tinha boca, mas um som grave, quase um lamento, começou a vibrar no ar. Ela tentou dar um passo para trás, mas percebeu que seus pés estavam imóveis, como se algo a segurasse pelo tornozelo. O fogo refletia imagens rápidas, pessoas chorando, uma fogueira antiga, um homem gritando seu nome: Bento Vieira. Uma voz soou dentro de sua cabeça, rouca e arrastada: "Eles me queimaram", e riram. Marina sentiu um arrepio gelado subir pela espinha, apesar do calor sufocante. A figura começou a sair das chamas, caminhando como se fosse feita de fumaça e carvão. Cada passo apagava parte das brasas no chão, e o ar parecia sugar-se ao redor dele. Ela tentou gritar por ajuda, mas nenhum som saiu. Só conseguia olhar para aquele rosto deformado pela fuligem e pelo ódio. Quando estendeu a mão para ela, Marina viu que os dedos eram ossos incandescentes. Num impulso desesperado, Marina conseguiu soltar um grito, mas ele morreu no ar, abafado por um silêncio repentino. Toda a festa parecia ter desaparecido, a música, as risadas e até o vento tinham sumido. O espírito parou diante dela, tão próximo que Marina podia sentir o cheiro de carne queimada e fumaça. "Você viu o que eles fizeram, agora verá o que eu farei com eles", disse a voz, como um eco vindo de outro mundo. Marina tentou argumentar, dizendo que não fazia parte daquela época, mas o espírito parecia não se importar. "Todos os que acendem a fogueira nesta data carregam o sangue dos meus carrascos", respondeu, aproximando-se ainda mais. De repente, a praça se transformou diante de seus olhos.
Ela não estava mais na festa, via uma multidão enfurecida cercando um homem amarrado a um tronco, o fogo subindo pelas pernas dele. Pessoas gritavam orações, outras riam, e algumas choravam. A visão se dissipou, e Marina voltou a encarar o espectro. Ela percebeu que ele não queria apenas vingança, queria ser lembrado. Queria que todos sentissem o mesmo medo que ele sentiu. O espírito estendeu um pequeno saco de pano queimado. Leve isto ao padre, ele saberá o que fazer, ou a fogueira voltará a arder todos os anos até que o sangue seja pago. Marina pegou o objeto sem entender. O espectro então se dissolveu em fumaça, retornando às chamas, que diminuíram até se tornarem brasas fracas. Aos poucos, o som da festa voltou. Pessoas conversavam, sem notar nada de anormal. Marina ficou parada, ofegante, o saco queimado em suas mãos. No dia seguinte, Marina procurou o padre. Ele a recebeu com expressão séria ao ver o saco de pano. Ao abri-lo, encontrou um pedaço de osso humano e um anel antigo, gravado com símbolos estranhos. Você não deveria ter ficado até depois da meia-noite, murmurou ele, fechando o saco e guardando-o rapidamente. Isso não pode cair nas mãos erradas. Marina insistiu para saber mais, mas o padre apenas disse: apenas uma pessoa, além de mim, sabe o que isso significa, e ela vive longe, no alto das montanhas. Mas cuidado, cada passo que você der com esse objeto chamará a atenção dele novamente. Durante a noite, Marina sentiu dificuldade para dormir. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Bento Vieira queimando nas chamas, sussurrando palavras que não entendia. O vento parecia trazer o som de passos no quintal da pousada. Quando olhou pela janela, viu uma silhueta parada na rua, imóvel, encarando seu quarto. Não havia luz suficiente para distinguir quem era, mas o ar ficou pesado e o calor voltou a envolver seu corpo. Na manhã seguinte, decidiu seguir as instruções do padre e partir em busca da mulher das montanhas. Algo lhe dizia que, se esperasse mais, a próxima fogueira não seria apenas uma lembrança do passado. A estrada de terra para as montanhas era silenciosa, exceto pelo farfalhar das árvores. Ao chegar a uma pequena cabana, foi recebida por uma senhora de olhar penetrante, que parecia já saber quem ela era. Ele veio até você, não foi? Perguntou a mulher. Marina apenas assentiu. A velha explicou que Bento Vieira era um homem inocente, acusado falsamente para encobrir crimes de pessoas influentes da cidade. Sua alma, presa pelo ódio e pela injustiça, encontrava força na noite de sua morte para tentar voltar. Se o anel e o osso forem queimados em fogo sagrado, ele poderá descansar, disse a mulher. Mas se hesitar, ele voltará, mais forte, e não apenas para você. Marina acendeu uma pequena fogueira ritualística, seguindo as instruções. Quando as chamas tocaram o saco, um grito agudo ecoou pelo ar, fazendo as árvores tremerem. A fumaça subiu em espiral, formando o rosto de Bento Vieira uma última vez. Ele olhou para Marina, sem ódio, mas com um pesar profundo, antes de se dissipar no vento. O calor desapareceu, e o silêncio voltou a ser apenas silêncio. Marina retornou à cidade dias depois, mas sabia que nunca mais veria uma fogueira de São João com os mesmos olhos. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.